Amém? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor com a tua perseverança, e que não pudeste suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, a teu favor, que odeio as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua verdade, a revelação da tua palavra. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira mensagem dessa série, as crônicas da revelação, as cartas e a igreja, é o Deus da igreja. O tema de nossa meditação, de nossa conversa nessa noite, o Deus da igreja. Vamos repetir? O Deus. Você conhece quem é o Deus da igreja? O Deus da igreja, com certeza, não é Mamon. E nem deve ser Mamon. O Deus da igreja não é o dinheiro. O Deus da igreja, ou os deuses, não são os presbíteros, nem semideuses, e nem o seu pastor. O Deus da igreja é o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, o Senhor do universo, o Senhor de todo mundo criado, visível e invisível. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Deus da igreja. Então a igreja tem de ter a concepção de quem ela é e de quem é Deus. E Deus se revela na carta em cada carta, cada igreja, de uma forma específica, para que o povo venha conhecer quem é Deus. E eu fico maravilhado quando eu leio a história dessa igreja, a igreja em Éfeso, uma igreja que foi plantada por Paulo. Paulo que plantou essa igreja, viveu nessa cidade muitos anos, evangelizou as cidades vizinhas dali, fazendo ponte a outras cidades. Essa igreja teve como pastor alguém muito especial, Timóteo, filho de Paulo, a quem Paulo escreve algumas vezes, ademoestando que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Essa é uma igreja que vivia em uma cidade totalmente idólatra, corrompida, onde tinha o maior templo e a pior idolatria existente naquele período.
o culto à deusa Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do tempo antigo. Essa igreja era uma igreja que sofria pressões de todos os lados, mas uma igreja que foi firmada na sã doutrina, da verdade de Deus e da palavra de Deus, uma igreja que crescia, uma igreja que também, tempos depois, teve como pastor um apóstolo, chamado João. Esse que Deus usou para escrever uma carta a essa igreja quando ele estava exilado, preso. Então ele conhecia essa igreja de perto. Porque ele mesmo foi pastor ali. Ele sabia exatamente como era aquela igreja, como vivia. Mas quando eu leio essa carta, eu fico pensando, essa igreja parece ser uma igreja boa. Pense aí, pense comigo. Uma igreja firme na doutrina, alicerçada na verdade, na palavra. Nós precisamos de igrejas assim nos nossos dias. Igrejas firmes na palavra, na exposição bíblica, na doutrina cristã. Mas essa igreja não era só firme, era uma igreja que trabalhava. Eu acho que todo pastor queria ser pastor nessa igreja. Uma igreja que trabalhava demais. Onde todo mundo era voluntário para se dar, para trabalhar, para fazer algo para a obra de Deus e a causa do reino. O povo tinha uma disposição. Era uma igreja muito boa. Tinha uma disposição magnífica. Era uma igreja que, em meio à perseguição, ela era perseverante, firme, não esmorecia, não titubeava, não desistia, não corria. Igreja firme, firme na perseverança. Dificilmente encontramos igrejas assim. Tem gente, quando passa por uma pressão, pede para sair. Pede para sair, corre. Essa igreja não, igreja firme. Essa igreja dá para ser até uma igreja presbiteriana, calvinista, do Papa Amarelo, canário de respeito, né? Dá para ser uma igreja presbiteriana, uma igreja firme na doutrina, firme na palavra, uma igreja que trabalha, uma igreja onde há disposição, uma igreja perseverante. Mas essa igreja tinha perdido a sua motivação principal. Ela perdeu o amor. E aí eu não sei se dá para ser uma igreja presbiteriana, né? Perdeu o amor, não, que é isso? A nossa igreja aqui não dá, né? Será? A motivação é errada. E eu fico imaginando, será se você tem trabalhado pela motivação errada? Será se você vive fazendo coisas para Deus pela motivação errada? Será se você busca trabalhar e se dar no reino de Deus pela motivação errada, para ser visto pelos homens, para receber as glórias dos homens? A motivação dessa igreja era errada. Apesar de várias virtudes, a sua motivação era contrária à vontade de Deus, aos princípios de Deus, à palavra de Deus. Porque ela perdeu o primeiro amor. E o amor, segundo o plantador dessa igreja, é o exercício de cada dom, só é aperfeiçoado através do amor. Então, se você for firme na doutrina, alicerçada na verdade, e não tiver amor, você vai ficar duro e enrijecido. Você não vai ter piedade. Vai ser alguém arrogante, soberbo, que acha que é o melhor de todos. Porque eu conheço a sã doutrina. Meu Deus do céu. Não sou como os demais hipócritas que pregam na internet
e fala sobre trismo. Eu conheço a doutrina. Hipócrita. Sua motivação é o amor. O amor que tem um alicerce na verdade, vive a verdade e vive a doutrina, não com rigidez, mas com amor. Que olha para as pessoas, para as outras igrejas, não com indiferença, mas com amor, pedindo de Deus a santa misericórdia para agir, transformar, mudar, restaurar, salvar. Eu trabalho muito, prego o evangelho. Se for preciso carregar os bancos, eu carrego. Quando o pastor diz, precisa de alguém voluntário, eu sou o primeiro. Porque eu aprendi no exército que todo mundo tem que ser voluntário. Não é verdade, Albertino? Então, eu sou o primeiro. Precisa carregar as coisas, eu estou aí, estou junto. Qual é a sua motivação? Trabalhar é a vontade de Deus para a sua vida. Trabalhar para o reino de Deus, essa é a vontade. Mas qual é a sua motivação? Eu vou trabalhar porque eu vou ser um dia presbítero. E o povo vai ver eu trabalhando e eu vou ser presbítero nessa igreja. E quando eu for presbítero, aí sim, as coisas vão mudar. É verdade, o cara entrou, né? Cara, faltava ele. Então, ele vai mudar tudo. A igreja é dele, não é de Deus. Qual é a sua motivação? Deus é o Deus da igreja, é o Senhor da igreja. Eu sou firme, pode vir as tempestades. Eu sou igual uma árvore num abismo que desafia as tempestades, os raios. Pode vir as provas. Pode vir que eu sou forte, eu vou aguentar. Vai nada, meu irmão. Vai nada. Eu fico imaginando como Deus da igreja te vê. Como Deus da igreja me vê. Como Deus se revela para mim. Imagine se Deus fosse inspirar uma carta para escrever para você. O que Deus ia escrever nessa carta? Qual seria o conteúdo dela? Quando Deus olhasse para você e escrevesse uma carta para você, qual seria o conteúdo? Será se ia ter alguma censura? Em que Deus ia te elogiar? Imagine isso. Ou você mais moderno, se Deus mandasse um e-mail para você. Primeiro mandasse um hashtag, quero falar contigo. Rapidinho, uma frase assim. Você olhava lá no Twitter, eita negócio. Deus quer falar comigo. Vou entrar no Facebook. Aí entrar no Facebook. E Deus aí começava a escrever. Olha, você, como minha igreja é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Mas eu tenho contra ti. Como é que Deus iria escrever a sua carta? Tinha um irmão lá na igreja, da qual Deus me chamou, Igreja Presbiteriana de Estância, que ele fazia uma oração assim, e eu gostava que ele orasse por mim. Deus, faz desse jovem uma carta escrita pelas tuas mãos. Eu digo, oh glória, carta escrita pela mão de Deus. Bom, mas tem de deixar Deus escrever a história. Porque se eu for escrever a história, os negócios desandam. Aí a carta escrita por Deus vai ter um bocado de censura.
Então, meus amados irmãos, a igreja tem de entender quem Deus é. E Deus se apresenta a essa igreja na pessoa do Senhor Jesus Cristo, com essa imagem, como alguém que tem as estrelas, 7 estrelas na sua mão direita, 7 estrelas. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Deus se apresenta assim para essa igreja. Se apresenta como aquele que sustenta a igreja, sustenta as estrelas, que a tradução são os anjos, são os pastores. E nessa nova dispensação podemos entender que é toda a igreja, porque nós somos uma nação de sacerdotes, Deus sustentando nas suas mãos, ou na sua mão em especial, na sua mão direita. Deus sustentando, Deus guardando. Quem sustenta a igreja é Deus. Quem sustenta a sua vida é Deus. Se você está firme na fé, é por causa de Deus. Se você tem uma sã doutrina, é por causa de Deus. Se você é trabalhador, é por causa de Deus na sua vida. Se você em meio à dificuldade não caiu, não pediu para sair, não esmoreceu, é por causa de Deus te sustentando. Porque se não fosse Deus, meu irmão, você estaria no pecado, estaria na ruína, estaria na idolatria, não estaria aqui, ouvindo essa mensagem, nem aí na sua casa, pela internet, ouvindo essa palavra de Deus, Deus falando ao seu coração e à sua vida, que é Ele que te sustenta, porque você está nas mãos de Deus. E quando você compreende isso, você entende que sem Deus você não é nada, e você é o que você é por causa de Deus. Então a glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, a exaltação é a Deus. A posição que você está, foi Deus que te deu. Por mais que você nem sabia, mas foi Deus. E é Deus que tem te sustentado lá. A igreja tem de ter essa sensibilidade de entender que Deus é um Deus que se revela como sustentador da igreja. Deus se apresenta como aquele que sustenta, mas não só como quem sustenta, como também aquele, versículo 1, que anda no meio dos 7 candeeiros. O Deus que anda no meio da igreja. O Deus que está na igreja, o Deus que não está distante, o Deus que está perto, Ele está aí, passeando esses bancos, Ele está aí na sua casa, você que está assistindo pela internet, nessa sala onde você está, no quarto onde você está, Ele anda no meio da igreja. E é essa presença de Deus no meio da igreja que faz com que outras pessoas possam ver Deus dentro da igreja. Quando eu fui à igreja pela primeira vez, eu vi que tinha algo diferente, eu não sabia nem o que era. Mas aqui tem algo diferente. Hoje eu sei. Era Deus na igreja. Apesar que em algumas pessoas não tem muita diferença, né? Porque nós somos igrejas. E Deus não faz muita diferença. Não é porque Ele não faz, é porque a pessoa não deixa Deus andar no meio. Não deixa Deus agir no meio. Vamos regular Deus. Opa, aqui não. O Espírito Santo agir aqui, não. Que é a igreja presbiteriana. Bagunça é só em outro lugar. E ainda tem que falar isso. O Espírito Santo é bagunça. Meu Deus do céu. Tem misericórdia. A igreja de Deus precisa abrir os olhos para entender que Deus está no meio da igreja e Deus está agindo, e a glória de Deus deve transparecer na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história. As pessoas devem passar por essa rua e serem impactadas por Deus e pela presença de Deus. Elas devem ver Deus em mim, em você, devem ver Deus aqui dentro da igreja. Mas será se estão vendo Deus na sua vida?
Será se você transparece Deus como igreja de Deus? Ele anda no meio das 7 igrejas. Será se as pessoas veem Deus em você? A presença, a glória, o reflexo restaurado de Deus na sua vida. E assim vê Deus, olha Deus lá. Será? Alguns homens de Deus, o povo olhava e via Deus. Fui trabalhar em uma igreja em Campinas, a primeira igreja que eu fui trabalhar. E a gente orou um par de dias e pedia a Deus assim, Deus, que o povo seja impactado e passe por essa igreja aqui e veja a sua glória aqui nesse lugar. E entre. E um dia a gente foi apresentar uma peça de teatro, de uma canção, Vem Minha Noiva, eu não sei se é esse o nome da canção, eu sou ruim de canção. E os meninos apresentavam, representando Jesus Cristo, a noiva, Vem Minha Noiva, e eu saí pela portinha do lado assim, para deixar o povo apresentar. Quando eu saí no estacionamento da igreja, e a igreja era no alto, vi uma mulher subir na escadaria, o gramado, descabelada, descalça, chorando. E aí quando saí eu olhei, será que eu estou vendo alguém mesmo vindo aí? E o culto já tinha começado, a peça estava rolando. Eu, vim. Aí foi se aproximando, ela correu mais rápido do que eu cheguei até ela, e ela sentou assim, na calçada da igreja, os carros ao lado, e chorava. E eu cheguei perto dela assim e disse, vamos entrar na igreja. E ela disse, não, me deixa aqui, eu só quero ter um momento de paz. A minha vida está terrível. Eu só quero chorar um pouco. Me deixa aqui. Tá bom, daqui eu vou escutar. Eu estou descalça. Eu estou descabelada. Chorando. Eu não vou entrar na igreja, não. E aí eu disse, olha, eu sou seminarista, representante dessa igreja. Vamos assistir o culto. Depois eu escuto a sua história. Oro pela senhora. Eu ainda iria pregar. E ela entrou comigo. Parecia assim. Entrando para o casamento. Ela deu a mão aqui e eu entrei assim com ela. Só falta a música, né? Mas na hora um menino chamado, representando Jesus, disse assim, vem minha noiva. E a mulher aí pronto. Aí desesperou-se de vez. Aí não era choro, era prantos. Chorava ao tanto de berrar. E sentou no último banco, eu sentei ao lado dela até que me dera a palavra para pregar. Naquele dia aquela mulher aceitou a Cristo. Ela estava vivendo uma luta muito grande. Tinha brigado com seu marido, mas não discutido, brigado, tapa. E ela estava até vermelha, que ela tomou alguns, com certeza. Branquinha fica mais vermelha ainda, né? E tinha dado outros. E ela ali aceitou a Cristo, oramos por ela. E ela saiu da igreja dizendo assim, domingo que vem eu vou trazer o meu marido. Um domingo depois, ela estava na igreja com o marido que era desviado, reconciliou, aceitou a fé, ficou um tempo lá conosco, firme e em amor com a sua esposa. Depois eles foram para a igreja dele de origem e eu dei a bênção, vão na paz, em nome de Jesus. Quando a igreja apresenta a glória de Jesus, ou mostra a glória de Jesus, pessoas são impactadas por essa presença. Pessoas são transformadas, não por causa do pregador, que é baixinho, barrigudinho, bonito até, né? Mas não por isso. Né? Que é isso, meu irmão? Mas por causa de Deus aqui.
Por causa que Deus está andando no meio da igreja. E quando Deus anda, e quando Deus é o Senhor, quando Deus é aquele que sustenta e anda no meio da igreja, a glória de Deus é externada. As pessoas veem a glória de Deus e diante desse Deus se rende, porque compreende que esse Deus é o Deus da restauração. É o Deus que transforma. Deus anda no meio dos candeeiros, mantendo a chama acesa, a alegria, o vigor. Mas também olhamos para essa igreja, do qual Deus se apresenta assim como aquele que sustenta, aquele que anda no meio, que está presente. Vemos um Deus dizer que conhece o seu povo e conhece a sua igreja. Você sabe, meu irmão, você está aqui e você pode me enganar como pastor. Você pode fingir uma falsa espiritualidade. Eu achar que você é só homem. Achar que você é cheio de Deus. E de Deus você não tem nada. Você é cheio de carne. Mais do que o pastor que é gordinho. Porque a carne é a outra, não é essa. É? Deus te conhece. Sabe como você tem andado. Aonde você tem andado. O que você tem falado. Sabe como você se comporta. Deus te conhece, sabe exatamente quem é você, sabe como é que você tem se apresentado diante desse Deus que está no seu meio, que tem sustentado a sua vida. Ele te conhece você muito mais do que você mesmo. Ele conhece as suas intenções mais profundas. Ele sabe qual é a sua motivação, ou quais são as suas motivações. Ele sabe. Então ele conhece essa igreja, e ele mostra essa igreja que ele conhece. Então ele conhece que essa igreja tem uma boa doutrina, e de igreja abençoada, doutrinária. Igreja fiel à palavra de Deus, os princípios de Deus, conhecido naquele período. Uma igreja firme na doutrina. E eu fico pensando que nós precisamos de igrejas desse jeito. Igrejas firmes na doutrina. Igreja que pregam a palavra de Deus com fogo no coração, mas com entendimento da mesma. Uma igreja que faz uma administração boa dos sacramentos, porque conhece a doutrina, e faz da ceia algo maravilhoso, entendendo perfeitamente o que é ceia e o que é batismo, e prega sobre isso. Uma igreja fiel aos exercícios da disciplina, que disciplina como Deus quer, porque Deus repreende como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Não disciplina jogando fora, excluindo, mas disciplina entendendo que a vontade de Deus é a restauração. Uma igreja firme na doutrina, ela tem que ter esses princípios, uma pregação da palavra expositiva, a verdade, princípio de Deus, palavra de Deus, não história, mas a ensinamento da palavra de Deus e dos princípios de Deus. Uma igreja firme na doutrina tem de ser uma igreja correta na administração dos sacramentos, uma igreja que disciplina. E tem igrejas que nem disciplinam mais, né? Tem igrejas que dizem, eu vou disciplinar, é a mesma coisa de jogar o cara no mato. Você está errado, você é pecador, nós somos santos, isso. Isso não é disciplina. Isso não é disciplina. Porque quando o pai disciplina o filho, e fala algumas verdades ao filho, e até mesmo dá, hoje não pode, né? Umas varadas no filho, aquilo dói mais no pai. Mas o pai não expulsa o filho. O pai está presente com o filho.
O pai ama o filho. O pai quer que o filho mude de vida. E outros dizem, não, isso é disciplina. Deus já disciplinou. É verdade. É verdade. Deus já disciplinou. Isso é uma verdade. Mas a igreja também tem que ter disciplina. Para que não vire uma bagunça, um liberalismo moral. Então essa igreja era firme na doutrina. Essa igreja era perseverante na tribulação. É uma igreja que trabalhava. Deus olha a obra dessa igreja e diz, olha, contempla as suas obras. Diz assim a palavra de Deus, conheça as tuas obras, assim o teu labor, o seu trabalho, a sua perseverança. A igreja trabalhadora, dedicada, entendia o que era a obra do Senhor, que devia a urgência dessa obra ser feita e pregada. Mas uma igreja perseverante na doutrina, perseverante na tribulação. Uma igreja magnífica essa. Mas a palavra de Deus diz bem assim, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja perdeu o amor. Deus te conhece. Sabe como você era e como você é. Deus sabe se você tem aquele amor por Deus, fervor, alegria de cultuar a Deus, de ler a palavra, de bendizer a Deus, de glorificar o nome de Deus. Deus te conhece. Sabe se você tem alegria de estar na casa de Deus, ou se você vem aqui simplesmente por vir. Deus te conhece, sabe se você está aqui porque você é um adorador ou não. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Meu amado irmão, será se você abandonou o seu primeiro amor? Será se você abandonou o amor de glorificar a Deus e viver para a glória de Deus, entendendo isso? Cadê aquela pessoa que quando aceitou Jesus, falava do amor de Jesus o tempo todo? E agora talvez você bate no peito e diz que conhece a Deus. Conhece como? De que forma? Que não tem mais alegria, não tem mais amor. Quando fala de Deus, não arde mais o seu coração. Como quando fala de Deus, parece que está falando de filosofia, de história da igreja. Não tem mais amor, não tem devoção, não crê que Deus pode mudar. E não tem coragem de convidar uma pessoa a ter um encontro com Cristo. Não tem coragem de pregar o evangelho aos seus amigos que não conhecem. E ainda com hipocrisia, quando alguém te pergunta, você é crente? Não, crente não. Esses crentes religiosos eu não sou, não. Esse negócio de religião, religado. Não, não. Eu sou servo de Deus. Servo? Servo que não serve para nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a palavra de Deus nos exorta a lembrar. Lembre-se, pois, de onde caíste. Traga à sua memória o momento do qual você caiu. Perdeu esse fervor, essa alegria. A felicidade de cultuar, de estar juntos, de falar da glória de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Lembre-se. Lembre-se, porque a vontade de Deus é que você não seja igual ao museu, que lembra do passado e um passado glorioso. Isso é bom, viu? Eu gosto de lembrar do passado glorioso, mas a vontade de Deus é que você tenha um presente glorioso. É que você olha, no passado fizemos isso, mas hoje no presente mais ainda, glória a Deus.
No passado, Deus me usou para falar com pessoas e usou como instrumento para atrair vidas ao Senhor Jesus Cristo, mas hoje Deus ainda me usa. Eu falo de Deus com o mesmo amor, com a mesma devoção, com a mesma alegria, com a mesma felicidade. Eu tenho prazer de cultuar a Deus. Culto de oração é bênção. Culto de estudo da palavra é bom demais. Ouvir das verdades de Deus, do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, participe. Meu Deus do céu, cadê aquele amor, aquele fervor, aquele amor contagiante? Aqui nessa igreja estudou o mês passado o cristão contagiante. A vontade, sabe qual era? A vontade era que a igreja pudesse ter um amor e ser um cristão contagiante que contagiava. Mas só contagia outras pessoas. Sabe quem? Quem ama Deus. Quem não perdeu o primeiro amor. E aí ele contagia. A sua alegria diferente. Ele fala de forma diferente. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Se foi naquele momento que você deixou de perdoar aquele irmão, lembre-se, volte lá e perdoe. Foi naquele momento que você se irritou ou foi mal compreendido pela liderança da igreja. E disse assim, ninguém liga para mim, eu trabalho, eu trabalho, e ninguém faz nada. Eu estou com mágoa, com rancor, quer saber não. Vou ficar como todo mundo, quem sabe eu não sou bem atendido. Lembre do momento de onde você caiu. Volte. Peça perdão. Você deve transbordar da água do Espírito Santo. É isso aí, Aline. É transbordar. Lembre-se, pois, de onde caíste. Mas a palavra de Deus nos ensina mais uma verdade. Não é só lembrar, é arrependa-se. E sabe, é isso que Deus requer dessa igreja, da igreja em Éfeso, é arrependimento. E arrependimento consiste em mudança de mente, mudança de atitudes. Arrependimento é isso. Aquela igreja deveria mudar a sua atitude, aquela igreja deveria mudar a sua mente. Aquela igreja deveria mudar a sua forma de pensar. Porque aquela igreja não cumpria a missão de Deus. E muitos teólogos dizem que a missão da igreja é querigma. O que é isso? Pregação da palavra. Aquela igreja cumpria ou não cumpria isso? Cumpria. Firme na doutrina. Diaconia é uma outra missão da igreja. Aquela igreja cumpria diaconia ou não? Serviço, cumpria. Mas uma outra missão da igreja é coinonia. É amor entre os irmãos e amor entre Deus. Aquela igreja cumpria isso ou não? Então aquela igreja não estava cumprindo a missão. Não era uma igreja que vivia o amor. Eu mesmo fico chateado quando alguém olha para alguém assim e diz, pastor, fulano de tal vai falar isso na igreja hoje? Vai fazer isso? E eu pergunto assim, por que, meu irmão? Não, é por nada não. Como é, meu irmão? Eu fico pensando duas coisas. Ou o cara está em pecado, feio. Isso dói muito o meu coração. Ou o crente é um crente fofoqueiro. Perdão da palavra, um crente safado, que tem de aprender a amar, e porque o outro é diferente, não ama, por causa da diferença, e só porque não comunga do mesmo pensamento, quer matar. Meu amigo, você está como a igreja de Éfeso. Infelizmente. Que
Quem tem ouvido, ouça. É isso mesmo. Você está como essa igreja. Porque a palavra de Deus diz que onde há harmonia, a comunhão, ali o Senhor ordena a sua vida e o quê? E bênção. Não é só agora, para todo sempre. Se você não tem harmonia com o seu irmão, nem os seus dízimos e suas ofertas Deus está aceitando, viu? Piorou o seu culto. Deus não está aceitando o seu culto, não. Ah, pastor, eu não tenho nada contra a pessoa, mas não gosto de ver ela na frente. Peraí. Quem já viu isso? Não tem nada e não gosta de ver na frente. Se a pessoa é pecadora, faça uma denúncia. A igreja verdadeira, ela é exercício fiel na disciplina eclesiástica. Faz isso. Ah, pastor, não quero me envolver. Peraí, como é, meu irmão? Não quer se envolver em quê? Em que você não quer se envolver? Você já é da igreja, o corpo da igreja, você já está envolvido. Como é que você não quer envolver? Meu Deus do céu. Você não entendeu o que é a igreja, que é um corpo unido. Um precisa um do outro. Lembra-se, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Mude a sua atitude. Mude o seu coração. Ah, eu não quero é confusão. O que é isso, meu irmão? Disciplina com amor. A palavra de Deus nos ensina, o Senhor Jesus disse, se você tem algo contra seu irmão, chame o pastor e conte tudo. Não é assim que a Bíblia ensina? Oi? Amém? Misericórdia, não vá até ele. Vá até o seu irmão. Reconcilie-se com ele. É isso. É isso que Deus quer. Crente tem de fazer assim. Servo de Deus tem de viver assim. Líder tem de ser assim. Membro de igreja tem de ser desse jeito. Não há outra alternativa para você, porque Deus te conhece e sabe as suas motivações. Lembra-se, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. A presença de Deus, o fogo de Deus, o brilho de Deus. Aí você diz, meu Deus do céu, pastor, eu acredito na doutrina presbiteriana, uma vez salvo, salvo para sempre. O Senhor está dizendo uma coisa dessa, é verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o salvo vive na prática da justiça. Talvez você é membro daqui e você não é salvo. Você vai para o inferno, sendo presbiteriano. Até mesmo presbítero ou pastor. E aí eu estou me incluindo. Mas eu vou para o céu, glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho convicção de quem eu sou. E eu estou bem certo que o meu Deus vai guardar o meu tesouro até aquele dia. Mas se você não tem vivido como salvo, diz a palavra de Deus, volta-te. Volta-te. Lembre-se, arrependa-te e volta. Volta. Volta para Deus. Arrependimento é isso. Volta para Deus. Volta para casa. Não a igreja simplesmente, mas o convívio de viver com Deus. Volta. Volta. Diga assim ao seu irmão, volte, meu irmão. Volte. Volte a viver o primeiro amor. Volte a perdoar. Volte a viver unidade, simplicidade. Volte a viver compreensão, perdão, amor. Volte em nome de Jesus a ter fervor em cultuar a Deus, em exaltar a Deus, em bendizer a Deus. Volte-se para Deus, que é santo e que é rico em perdão e misericórdia. Volte. Volte. A palavra de Deus nessa noite para você é que antes que Jesus volte, a esperança de mudança, de conserto, de arrependimento. Volte-se.
Mas Deus também elogia essa igreja. Deus diz na sua santa palavra, uma palavra de elogio. Tenho, contudo, versículo 6, ao teu favor, que eu odeio as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Sabe quem é dos nicolaítas? Seguidores de um diácono, um daqueles 7 que foram escolhidos pelos apóstolos. Não tinha um tal de Nicolau? Foi esse cara. Pregava o liberalismo, a prostituição, doutrina de Balaão. Alguém que vivia um falso moralismo, uma libertinagem muito grande. Um líder da igreja, escrito lá no livro de Atos, capítulo 6, foi escolhido para ser isso, mas se corrompeu com doutrinas liberais e imorais, vivendo segundo os seus próprios pensamentos. E os seus seguidores receberam esse nome, Nicolaitas. Essa igreja foi elogiada, sabe por quê? Porque não fazia parte disso. Mas a palavra de Deus, que elogia essa igreja, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor, ao que permanecer no primeiro amor e com a chama do primeiro amor acesa, aquele que não vai se cumprir a profecia de nos últimos dias a fé de muitos esfriarão, isso não vai se cumprir na sua vida. Aqueles que vão permanecer firmes, esses são os vencedores. Deus dará direito de se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se Deus fosse escrever uma carta para você, o que Deus te colocaria? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte às primeiras obras. E queira Deus, se Deus fosse escrever uma carta para você, Ele pudesse escrever: servo bom e fiel. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança o que eu prometi desde o princípio.